Fala, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e hoje eu trouxe para vocês mais uma aula com um tema aí que está pipocando na área da educação, que é educação integral. Então, nessa aula, eu trouxe para vocês algo direto do que vem a ser educação integral. Afinal, se discute tanto, mas o que vem a ser? Vamos descobrir? Bora lá para a aula. Bom, vamos pensar numa questão. Quando a gente pensa em educação, a gente tem que ter em mente, primeira coisa, o quê? Que a educação não é aquilo que só acontece dentro de uma sala de aula. E quando a gente, então, vai agora estudar sobre a educação integral, outro ponto que a gente tem que ter em mente é o quê? Que a educação integral é muito mais do que um conceito. É uma forma de se pensar o mundo e as relações interpessoais. Primeiro ponto que eu trago para a nossa discussão. Formação humana. Por que a formação humana? Primeiro ponto. Gente, a formação humana, a gente tem que saber que ela é um processo integral. Isso significa que essa formação, ela vai acontecer o quê? Ao longo das nossas vidas. A gente não se forma em apenas um período da nossa vida, em apenas uma faixa etária, mas sim ao longo da nossa vida. E se a gente pensa que essa formação humana se dá ao longo de nossa vida, as nossas vidas, a gente tem que incluir nesse processo os espaços. Então, vai acontecer em todos os espaços também a formação humana. Que espaços são esses? No espaço familiar, no espaço escolar, no espaço religioso, etc. Então, vamos pensar primeiro. A educação integral. A educação integral, gente, ela vai para além aí dos muros da escola. Isso significa que ter uma concepção que propõe aí uma educação integral é uma concepção que vai ter políticas e práticas que sejam inclusivas e emancipatórias. Vamos escrever aqui. Mas o que isso significa? Então, significa o quê? Numa educação integral para a superação das desigualdades. Vamos pensar então agora o que vem a ser a educação integral. Primeiro ponto, vamos pensar o que significa esse termo aqui. Integral. Gente, quando a gente fala de integral, a gente está falando de totalidade. A gente está falando de algo completo. Quando nós pensamos nessa totalidade, a educação vai se voltar para um olhar, para uma concepção, para contemplar todas as dimensões do sujeito. E essas dimensões, gente, é algo de sete cabeças, novo? Não, a gente encontra ela, por exemplo, na LDB. Quais são as dimensões que a gente tem que desenvolver para os nossos alunos ter um desenvolvimento pleno? A educação, as dimensões, intelectual, física, social, cultural. Então, a gente vai desenvolver aí todos os aspectos desses nossos alunos, os aspectos sociais, históricos, psicológico, físico, emocional, enfim. Então, a concepção de educação integral, ela vai se apoiar em 5 eixos. A centralidade do estudante, na aprendizagem permanente, na inclusão, na territorialidades e na gestão democrática. Vamos pensar no primeiro ponto aqui. Centralidade do estudante. Gente, isso tem que saber, porque isso já mata um monte de coisa da área da educação quando se fala em aluno. Primeiro ponto, o aluno é o quê? Ele é o centro, ele é o foco, ele é o centro e foco do quê? De tudo relacionado à educação. Essa centralidade, ela vai se diz respeito aí ao planejamento do processo educativo. Então, quando a gente vai pensar no currículo, nas atividades, nos locais de aprendizagem, devem ser todos construídos a partir dos interesses e demandas de quem? Dos estudantes. É dos professores? Não, isso é uma visão tradicional. Então, se cair isso na tua prova, lembra-se sempre, quem é o foco da educação? Foco. E o centro da educação é os nossos alunos. A gente planeja a partir
dos interesses e das demandas desses estudantes. Quando falamos aí da aprendizagem permanente, o que isso significa? Significa que enquanto seres humanos, nós estamos em constante formação. Então, os conteúdos acadêmicos, eles devem ser integrados aos saberes desses estudantes e da comunidade. Quando a gente fala de inclusão, a gente está aí estudando sobre a educação, e muito se fala da inclusão. O que a gente tem que saber? Quando falou em inclusão, gente, isso já vai te ajudar a responder perguntas relacionadas a temas de inclusão. Falou de inclusão, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Que cada ser humano ele é único. E se a gente entende isso, a gente também vai entender que a diversidade ela é inerente a todo ser humano. Então, na perspectiva da educação integral, as diferenças, elas não são apenas respeitadas, vamos respeitar todas as diferenças. Não, elas são valorizadas e integradas nesse processo educativo. Tranquilo? Quando a gente fala de territorialidades, o que a gente tem que saber? O que isso significa? É o lugar que a gente vive. A rua, o nosso bairro, a nossa escola, a nossa cidade, o nosso país. Pensa aí você na sua cidade, pensa na sua rua, no seu bairro, pensa em outro bairro, de um outro contexto. São iguais? Não, porque esses espaços, gente, eles vão expressar identidades e isso não deve ser perdido no processo da educação integral. Opa! Tudo bem? E, por fim, o último ponto, gestão democrática. Gente, a gente sabe que a gestão democrática, ela é lei, tá na lei, aí faz muito tempo. Alguns lugares aí não é colocado de fato em prática, mas de qualquer modo é lei, é garantido por lei e deve ter a participação ativa de toda a comunidade escolar, do professor, do aluno, da comunidade. E tem então que possibilitar que as crianças e os jovens participem deste planejamento. Bom, pausa esse vídeo, anotem, fazem as suas anotações, que isso são os pontos aí que a gente tem que saber, que vocês percebem. Se a gente sabe aí pontos centrais de cada aspecto aqui, a gente vai responder coisas para além aí da educação integral. Vai ajudar para responder questões da educação de um modo geral, sem errar, porque a gente já elimina aquelas questões que não tem nada a ver. Tranquilo? Bom, para finalizar essa aula, vamos pensar. Educação integral, gente. A educação integral, ela vai promover a equidade. Por que ela promove a equidade, gente? Porque ela vai reconhecer isso daqui, o direito de todos e todas de aprender e acessar as oportunidades educativas diferenciadas, diversificadas. Ela também, gente, ela é inclusiva. Por que ela é inclusiva? Porque ela vai reconhecer isso daqui, ó, a singularidade. E também ela reconhece e valoriza as múltiplas identidades. Quando a gente fala também de educação integral, a gente tem que saber que é uma proposta contemporânea aí do século XXI, que tem como foco a formação de sujeitos críticos, de sujeitos autônomos, de sujeitos responsáveis consigo mesmo e responsáveis também, gente, com o mundo. E vocês vão observar, ao ler aí, por exemplo, a BNCC, alguns aspectos, vocês sempre vão encontrar essas palavrinhas, críticos, autônomos, responsáveis. E por que vem estar aqui escrito sustentável, educação integral sustentável, mas por quê? Porque, gente, alinhada à noção de sustentabilidade. Por quê? Porque os processos educativos, quando contextualizados, sustentáveis no tempo e no espaço. Então, tem essa integração entre o que se aprende, entre no que se aprende e no que se pratica. Tranquilo? Então, gente, para pensar. Quando a gente pensa em educação integral, põe na cabeça.
o que ela pretende com a educação integral. A educação integral, ela pretende promover uma escola aí contemporânea, uma escola que seja comprometida com a equidade, que seja comprometida com, de fato, a inclusão e com a sustentabilidade. Essa foi uma aula aí rapidinha, vou deixar na descrição links de texto muito bons relacionados à educação integral para que você possa aí aprofundar esse tema. Lembre-se que tem muito mais a ser discutido. Então, tem o contexto histórico, como que se deu, por exemplo, essa discussão sobre a educação integral. E por agora é isso. Espero que tenham gostado. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho aí para vocês sempre receberem essas aulas. E bora estudar, gente! Tchau, tchau!